Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Boa noite. Apesar de terem sido inicialmente constituído com a função de combate a incêndios, as funções dos bombeiros alargaram-se para quase todas as áreas da proteção civil. Um bombeiro é um profissional voluntário que possui treino e equipamento adequado. Podem ser militares, no caso da grande maioria dos estados brasileiros, ou então civis e voluntários, como ocorre em alguns países europeus e nos Estados Unidos. O painel livre de hoje vai debater sobre o Corpo de Bombeiros. Para isso, recebe o capitão Evaldo Nascimento Thomas, comandante do Corpo de Bombeiros de Diamantina. Você pode participar com a gente pelo telefone 3531-1013. Boa noite, capitão. Seja bem-vindo aqui ao Painel Livre. Boa noite, Marconi. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, capitão, Corpo de Bombeiros de Diamantina. Conta pra gente aí como é que é a história, como é que começou o Corpo de Bombeiros em Diamantina? Bem, Marconi, o Corpo de Bombeiros de Diamantina foi inaugurado aqui em 11 de fevereiro de 1984. Foi um processo pelo qual houve um empenho do Poder Municipal, na época o então prefeito Antônio de Carvalho Cruz, e o movimento da Associação Comercial, quando o seu presidente era o senhor Paulo Barbosa. O Corpo de Bombeiros comemora agora o centenário Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né? E essa história do Bombeiros de Minas? Na realidade, nós começamos como sapadores, né? O objetivo do bombeiro era só combate a incêndio. Criou-se um grupo para combater incêndio. Então, com o tempo, né, foram surgindo novas demandas, até se tornar assim, um grupo de corpo de bombeiros mesmo, que além das ações de combate a incêndio, surgiram outras atividades que o bombeiro está fazendo. Fala em outras atividades, nessa época do ano, o Brasil inteiro acompanha chuvas pelo estado de Minas Gerais, as catástrofes em São Paulo, no Rio de Janeiro especificamente, e ouve-se muito falar em defesa civil, né? O que é a defesa civil? Na realidade, a defesa civil são as ações que a gente toma perante um desastre, quer seja na parte preventiva, atuando durante o evento, né, e para a reconstrução daquele cenário destruído. Pois é, mas acionar a defesa civil, a gente ouve muito nos noticiários, nos jornais. Como é a instituição Defesa Civil, então? Na realidade, a instituição Defesa Civil, ela é de um modo mais amplo. Ela tem a nível federal, que é o SINDEC, é o Sistema Nacional de Defesa Civil. Tem a nível estadual, que é a SEDEC, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e tem a municipal, que são as CONDECs. E o Corpo de Bombeiros atua junto com esses órgãos aí. Então, quer dizer, continua sendo uma instituição governamental, né? Isso aí, uma instituição governamental. Falando em chuvas, né, esse período chuvoso, Minas Gerais sendo duramente castigada, mas a nossa realidade aqui é outra, né? Como que é a atuação do Corpo de Bombeiros aqui em Diamantina, principalmente nessa época? Na realidade, Diamantina, a questão de chuvas não tem nos trazido nenhum problemas mais graves, né? São pequenas inundações em algumas residências, né, na periferia, principalmente na periferia, mas não chega a ser problema para o Corpo de Bombeiros, né? A própria topografia, a constituição do terreno de Diamantina facilita para que chova e com essa água se escoe rapidamente. Então não causa inundações nem alagamentos. É uma questão mais tranquila para a gente essa época do ano. Para Diamantina em si não tem problema. Quer dizer, então não tem muita diferença, né? Janeiro com julho. Com relação a essa questão de chuvas, para nós, em dezembro não traz nenhum problema, janeiro também não tem trazido. Ao longo dos anos, a gente já está aqui há 20 e poucos anos, e nós não temos históricos de problemas com relação às chuvas. O que dá dor de cabeça para o Corpo de Bombeiros em Diamantina, então? Na realidade, a maior frequência que nós temos aqui hoje, de atendimento de ocorrências, são nas áreas de atendimento hospitalar. O que são isso aí? São questões mais clínicas, né? São mal súbitos, parturientes e acidentes mais rotineiros, né? Que tem aqui dentro de Diamantina mesmo. A instituição Corpo de Bombeiros de Diamantina, a gente conversava aqui informalmente antes do programa, falando das instalações ali na estação ferroviária. É um privilégio, né? Na realidade, estrategicamente, o bombeiro está totalmente privilegiado,
né? Nós não sabemos nem se em outros municípios tem um bombeiro que está localizado numa situação como aquela, né? A gente está numa área bem próxima ao centro e de fácil saída para as regiões periféricas, né? Na realidade, a nossa situação é privilegiada. A questão do patrimônio, a gente falava aqui, vocês fizeram muito para tentar reparar a estação ferroviária que deveria ter sido cuidada de outra forma, né? Na realidade, quando nós chegamos em Diamantina, nós ocupamos a metade daquele prédio, né? Naquela época, Marconi, a gente não tinha essa consciência de preservação, de patrimônio histórico, essas questões todas ainda era muito precoce para a gente. Então nós ocupamos porque precisávamos de ocupar aquele prédio para ser um quartel de bombeiro. Nós não achamos que é o ideal, né? Hoje existem modelos para quartel de bombeiro, porém, de uma certa época para cá, nós tomamos consciência que a gente devia preservar. E nós fizemos um trabalho muito bem feito no quartel, com a parceria do IFAM, do próprio município, né? Nós conseguimos fazer uma restauração. Na verdade, nós não fizemos, não foi nenhuma reforma. Nós restauramos o prédio, reconstruímos alguns setores que a gente já havia até apagado, como posições quilométricas, altitude, aquele espaço onde tinha bilheteria. A gente procurou reconstruir assim, fielmente, né, como era o prédio. Teve um estudo de cor para que pudéssemos chegar naquela situação que o prédio está ali hoje. E hoje a gente tem consciência que acordamos, né, não foi tão tarde assim para essa questão de preservação do patrimônio. É um prédio que está localizado na área central, próximo à rodoviária, e é um prédio que constantemente tem recebido até visitas de turistas para tirar foto e tudo mais. Hoje, o Corpo de Bombeiros de Diamantina, as instalações atendem às necessidades? São suficientes? Na realidade, hoje atendem, porque nós fizemos com que atendesse, mas são fora dos padrões que exigem para a instalação de um quartel de bombeiros hoje. Hoje nós temos modelos de quartel para se abrigar um pelotão, um batalhão de bombeiros. Tem um modelo próprio para isso. Pois é, mas esse modelo, como seria esse modelo? Na realidade, são construções mais modernas, que as garagens elas oferecem mais condições para estar entrando a viatura, o setor de administração é separado da parte operacional, tem piscinas para treinamento, tem todo um aparato que a gente precisa para desenvolver nossos trabalhos do dia a dia, né? Para poder estar treinando, para poder estar preparando para atender quando solicitado. O ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, ele causou uma repercussão mundial, inclusive transformando em heróis os bombeiros que foram soterrados naquela situação. Mas nos Estados Unidos há uma situação de bombeiros voluntários. Aqui há possibilidade de ter bombeiros voluntários? Quando é que eles são recrutados, se há essa possibilidade? Na realidade, já existe no país, já existe muitos bombeiros voluntários e no estado também já tem. E esses bombeiros, eles podem ser treinados pelo Corpo de Bombeiros, tem que ter uma coordenação do Corpo de Bombeiros. Mas já existe essa situação em locais onde não tem bombeiro. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continua falando aqui sobre o Corpo de Bombeiros de Diamantina, as ações e essa belíssima instituição. Painel Livre volta em instantes.